Paz, irmãos. Rapaz. A gente fica emocionado sempre que a gente vai começar a falar, né? Porque só de pensar, né, que um testemunho nosso, né, pode impactar famílias, né? Pode trazer fôlego, força aos líderes que estão desanimados, né? Isso anima muito a gente, né? Porque, como diz em Atos 4:20, né? Nós não podemos deixar de falar tudo aquilo que a gente tem visto e ouvido, né? E a gente viu, está vendo ainda, né? E vivido muita coisa com o Senhor. E que a gente entendeu que isso realmente é o nosso chamado, é família, é ajudar a família, é estar ajudando líderes que estão já desanimando, né? Que realmente vale a pena lutar pelas famílias, que uma família salva é uma geração que foi alcançada. Então, que a gente possa, né, estar fazendo isso sempre que a gente for chamado. A gente fica muito feliz de darem esse crédito para a gente, né, de estar vindo aqui, expor tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, né. A gente não começou ainda. Eu sou o Robson da Juliana. Eu estou aqui pensando, falei, gente, ele já começou pelo fim? Eu sou o Robson da Juliana. Eu sou a Juliana do Robson. Nós somos casados para sempre há 20 anos. Né, como o pastor apresentou, nós somos pais para toda a vida da Ana Júlia, que tem 18, e do Guilherme, que tem 14. Eles não puderam estar aqui hoje, porque o Guilherme foi para o encontro com Deus na nossa igreja, e a gente não tinha nem como recebê-lo, né? Ele quis ir essa semana, mãe, eu quero ir para o encontro com Deus. Eu falei, meu filho, você quer? Você pode ir à vontade. O encontro com Deus é um preparativo para o batismo. Para o batismo. Então, a Ana Júlia ficou para recebê-lo na igreja, e a gente veio aqui. E eu estava falando com o Robson ali no cantinho. Eu falei, Robson, se a gente morasse em Cachoeira, a gente já tinha achado a nossa igreja. Como a gente está tão à vontade, a gente se sentiu muito amado desde o primeiro momento que a gente botou os pés aqui na igreja. Então, a gente já está se sentindo acolhido à vontade. Já falaram que a gente não tem tempo, mas pode deixar que antes de meia-noite a gente termina, tá? Que no encontro a gente deu o testemunho e a gente só tinha 20 minutos. Então, eles pegaram só um pedacinho do testemunho. Como hoje a gente não está com tanta pressa, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais daquilo que o Senhor fez na nossa vida e no nosso casamento. E outra coisa, eu fiquei muito emocionada com esses jovens dançando. Que coisa mais linda, eu nunca tinha visto. Fiquei muito emocionada e eu falei, Senhor, eu creio que o céu vai ser assim, né? O céu vai ser lugar de diversão, de alegria, não vai ser nada monótono. Eu creio que já é um ensaio para aquilo que a gente vai viver na eternidade, né? Muito lindo. Ó, os jovens estão de parabéns, eu fiquei muito impactada com a dança, com a liberdade que eles têm. Porque, às vezes, no mundo, a gente vê os jovens, né, dançando, se alegrando com tanta, né, naturalidade. Às vezes, os jovens na igreja têm aquele receio de demonstrar tanto amor ao Senhor, e a gente viu isso nos jovens e realmente é impactante. Que o Senhor abençoe esse ministério, que ele cresça cada vez mais. Amém? Amém? Então, a gente vai falar um pouquinho desde o início do nosso casamento, né? O início foi um casamento normal, né? A gente casou, a gente até estava na igreja, na época não era convertido, mas a gente estava frequentando a igreja metodista. Acho que frequentamos mais para poder casar na igreja metodista porque mesmo. A minha sogra é evangélica, e aí a gente quis casar, e a gente começou a frequentar a igreja, mas sem ser convertido. E ali a gente casou, né? Foi em 2005, então nós temos 20 anos de casado aí. Mas logo assim que a gente casou, a gente já foi desanimando, já casei, agora vou sair da igreja. E aí a gente parou de frequentar a igreja. E aí devagarzinho, né, vai acontecendo aquelas coisas que acontecem com o casal que quando a gente não cuida, quando a gente não tem o entendimento, que é deixando as coisinhas pequenas irem crescendo. Aquilo vai crescendo, coisinha que chateava pouquinho, daqui a pouco está chateando muito, e de pouco a pouco o casal vai se afastando. Você mora junto, mas você não tem mais um relacionamento. Até mesmo porque isso nunca foi ensinado para a gente. O que era um casamento, o que era um relacionamento de verdade, uma aliança, o que era, né? E com o passar dos tempos, a gente foi se distanciando, a gente foi tendo vida independente, ela tinha o dinheiro dela, eu tinha o meu. Primeira coisa errada dentro de um casamento, né? Separa o dinheiro. A vida não é separada, é uma só carne, tudo é junto, não só o dinheiro que ganha, mas as dívidas também, né? Tudo é junto. Então, a gente foi levando essa vida, separando, e quando a gente foi se distanciando, isso foi quebrando mesmo o nosso relacionamento,
e ainda tinha os agravantes ainda, que eu bebia muito, eu era muito violento, eu chegava em casa embriagado, não sabia nem o que eu estava fazendo. Muitas vezes eu só descobria no outro dia o que eu tinha feito. Então, esse monte de coisa foi distanciando a gente. Durante 15 anos, né, de casado, a gente separou umas 12 para 14 vezes, a gente separou, e separava e ficava muito tempo separado. Teve vezes que a gente separou, que eu mudei para o Espírito Santo, fiquei morando lá, e a gente acabava voltando, e a gente não sabia nem por que a gente voltava. A gente não entendia, mas a gente acabava voltando. Esse monte de vezes que a gente separou, a gente acabava voltando. A gente só foi entender isso muito tempo depois, né? Mas, nesse período, a gente não conseguia entender como que a gente voltava, e daqui a pouco a gente estava separando de novo, né? Isso, e nesse momento, assim, de Robson, né, que ele bebia, né, claro, gente, ele não bebia todo dia, ele não era alcoolista nem nada, mas os períodos que ele bebia uma quantidade muito grande, né? Nesses momentos, assim, que ele bebia, que a gente não estava perto, a família, ele acabava ficando com outras mulheres. E quando ele chegava em casa, havia agressão física também, fora verbal, né? Verbal, eu até perdi as contas, mas agressão física também houve, dos nossos filhos presenciar diversas vezes, né? Essa agressividade dele. E ele realmente, assim, era algo que eu falo, Robson, abriu uma brecha tão grande ali. Hoje eu entendo que, quando ele bebia, ele realmente ficava possuído ali, porque ele ficava com aquele olho preto, ele ficava completamente agressivo e ele não lembrava nada do outro dia. Ele tinha aquela amnésia alcoólica mesmo. Ele não lembrava. E eu falava, você não lembra o que você fez? Aí, às vezes, eu saía de casa e ia para minha mãe, e nossos pais já querendo que a gente se separasse por essas tantas brigas, e as crianças vendo isso. E ele falava, eu não lembro disso, eu não lembro disso. E aí, em 2015, antes da gente frequentar a igreja, ele decidiu parar de beber. Ele falou, não, eu entendo que realmente eu estou fazendo muito mal para a nossa família, e eu não quero mais beber, eu não posso mais beber. E aí ele parou de beber. Mas como que eu cheguei, né, a essa conclusão, né? Só contando um episódio que aconteceu antes dessa vez que eu decidi de parar de beber, né? Que nossos filhos, eles tinham uma mesinha daquela de plástico, com aquelas cadeirinhas pequenininhas, todas pequenininhas, eles eram pequenininhos, né? Deviam ter quantos anos? Uns 8, 5, ou menos, não, né? Menos, Guilherme era menor, o Guilherme devia ter uns 3, 4. Eles eram pequenininhos, aí eles chegavam do colégio, iam para aquela cadeirinha, almoçavam na cadeirinha, desenhava naquela cadeirinha, tudo era ali. Um dia eu cheguei muito bêbado em casa, já cheguei agressivo, não sei com o quê, por quê. Aí eu cheguei, quebrei aquela cadeira, meti o pé naquilo, quebrei cadeira, quebrei tudo, e as crianças estavam escondidas debaixo da mesa, com medo, vendo aquilo tudo acontecendo. Da mesa de jantar, não era da mesinha, não. Debaixo da mesa de jantar, escondido vendo essa cena. E eu nem sabia disso, eu não sei nem se a Juliana sabia disso. A gente foi saber disso depois que a gente já estava tentando restaurar o nosso casamento, que eles foram para um psicólogo. A gente teve que colocar eles com acompanhamento com o psicólogo, que é a nossa pastora, ela é psicóloga, e ficou acompanhando toda a nossa família. E eles contaram isso para ela. Uma coisa que marcou a vida deles foi essa cena, eu quebrando aquela mesa, aquela cadeirinha deles. E eles eram tão pequenininhos que eu não sei nem como que eles lembraram de uma cena dessa, né? Mas isso para a gente ver como que essas coisas que a gente faz marcam a vida dos nossos filhos. Isso é uma cicatriz que vai ficar na vida deles. Eles estão curados hoje, mas a cicatriz vai ficar lá. Eles foram marcados com aquilo, com uma coisa muito ruim que eu fiz. Então, é muito sério, gente. O que a gente faz dentro da nossa casa, com a nossa família, o que a gente fala, é muito sério, é muito sério. E essa situação da Juliana, quando eu resolvi parar de beber, foi outro caso parecido com esse. A gente estava num casamento de um parente meu lá do Espírito Santo, aí eu bebi muito, aí na volta, eu não sei como, eu entreguei o carro para a Juliana dirigir, que eu também não entregava. Juliana voltou dirigindo, e eu implicando com ela, né, puxando o freio de mão do carro. Porque ele queria voltar dirigindo, eu falei, não, você não vai dirigir bêbado desse jeito com as crianças no carro. Ali eu me impus, entendeu? Eu falei, não, eu vou dirigir. E eu não falei nada com ele, eu só fiquei quietinha dirigindo. Aí ele começou a me agredir, sentou a mão ali, eu dirigindo no carro, bati a cabeça no volante, ele falou, desce do carro que eu vou te matar aqui. E era uma estrada, eu estava no Espírito Santo, de Friburgo, fui viajando, vim não sei quantas horas dirigindo, e aí ele querendo me jogar para o meio do mato, eu falei assim, não, vamos até a casa da sua mãe, lá você me mata lá, mas deixa eu ir pelo menos até a casa da mãe dele. E lá minha sogra realmente teve que me separar ali e me levar para a casa da tia dele, porque ele ficou realmente descompensado.
descompensado. Aí, de madrugada, eu peguei o carro, voltei para Friburgo, e ali eu dei um basta. Pegou eu falei, crianças, não. Né? E as crianças, essa luta, né? Eu falei, não, agora chega, não tem como. E ele me ligando, por que você está indo embora? Eu não estou entendendo por que você está indo embora. Ou seja, ele não lembrava de nada, de nada. E aí, nesse período que ele falou, realmente não tem como, eu parei de beber. Aí ele parou de beber, realmente sem o Senhor. Foi uma decisão dele ali. Antes de me converter, parei de beber, mas realmente porque eu vi que eu estava fazendo muito mal para a minha família. Então, eu cortei de uma vez. Parei, nunca mais bebi nada, não bebi cerveja, bebida quente, nada. Cortei tudo de uma vez. E aí, amados, por 15 anos a gente ficou nessa vida, né? De separa, de volta, eu não queria, meus pais não queriam que eu voltasse, e minha sogra também não, e a gente ficava nessa. E aí, gente, isso é um prato cheio para quê? Para o adultério, né? A esposa, quando não encontra o apoio do marido, ou o amor do marido, e ele também vice-versa, porque a gente vivia vida completamente independentes, né? Eu comecei a me relacionar com outra pessoa, e Robson com outras mulheres também, né? E a gente ficava nessa vida, né, separada aí e mantendo o casamento. E aí o que aconteceu? Numa dessas separações aí, Robson falou assim... Na última separação. Na última separação, glória a Deus. Na última separação, há 15 anos... Eu já estava morando em outra casa também. Já tinha 6 meses que ele morava em outra casa. Separado. E aí eu falei, Robson, vamos voltar, porque eu acho que eu não estava bem, não, né? Depois disso tudo, eu ainda queria voltar. E eu falava assim... Essa história toda, é ela que ligava querendo voltar. Eu que ligava, vamos voltar, vamos voltar. E ele falou, olha, a gente até volta, mas só se a gente pedir ajuda agora, a gente procurar uma igreja, pedir ajuda a Deus, porque a gente não está conseguindo romper sozinhos, entendeu? Vai cair no mesmo erro de novo, vamos pedir ajuda. Aí, nisso, eu falei, aonde? Vou para a internet, né? Vou para o Google. Falei, ajuda para a família. Aí apareceu lá, culto da família, na comunidade cristã de Olaria, quinta-feira. Aí a gente ligou, como que é esse negócio do culto? Eu nem liguei para Olaria, né? Eu liguei para Conselheiro, que a gente morava perto da igreja de Conselheiro. Aí liguei para lá, eles falaram que era... Uma vez por mês. Uma vez por mês, uma quinta-feira por mês. E na comunidade cristã de Olaria, era toda quinta-feira. Falei, não, então é para lá que a gente tem que ir. A gente queria uma que tivesse todo dia, mas como não tinha, a gente ficou uma vez por semana, né? Aí a gente foi na igreja, fomos no primeiro culto, assistimos o culto, né? O pastor Clauber que pregou, né, naquele dia. No final do culto, a gente cercou ele. Fomos lá, cercando ele para conversar com ele, né? Aí ele já encaminhou a gente para um curso de Casados para Sempre. Foi em 2018, 2019. Foi o primeiro. Nós fizemos 4 cursos e meio. 4 e meio. Vou explicar porque é o meio. Então, a gente fez o primeiro curso em 2019, com o André e Liliane. O pastor Cláudio tinha indicado a gente para fazer com Janete e Emerick. Só que, como eles moravam muito longe da nossa casa, a Liliane e o André falaram assim, não, deixa esse casal comigo, mas eu acho que eles se arrependeram. Porque eles se arrependeram, não. Eles foram muito usados pelo Senhor, mas, assim, eles sofreram muito com a gente. Eles pagaram um alto preço para hoje a gente estar aqui, entendeu? Testemunhando tudo aquilo que o Senhor fez. E aí, nesse primeiro Casados para Sempre, né, quando a gente era até confrontado em algumas lições, a gente falava, não teve adultério, não tem mentira, não. A gente cheio de mentira, mas como a gente estava vindo de várias separações... E a gente não era convertido ainda. Isso, a gente estava só fazendo dentro do Casados, mas ali a gente ainda não era, a gente estava começando ainda uma... E aí a gente ficou cheio de mentira, tudo quietinho, né? Escondemos os problemas e os pecados tudo debaixo do tapete e ficamos quietos ali. E ali a gente começou a frequentar a igreja... A gente começou a ir domingo, né, e frequentando a igreja, conhecendo, entrou a pandemia. E aí, nesse período de pandemia, nossa filha foi para o Espírito Santo. E aí, Robson, ele já estava muito transformado. Robson já tinha mudado muito, ele já estava bem quebrantado, ele já estava, assim, sem beber. Então, ele buscava muito cuidado com a nossa família e eu permaneci no adultério. E aí, em 2020, quando a nossa filha estava lá no Espírito Santo, ela descobriu o meu adultério, né, por uma rede social. E aí ela me ligou, e aí a minha sogra me ligou, me xingando de tudo quanto é nome, e falou, você vai terminar esse casamento agora, porque se Robson descobrir isso, ele vai te matar. Com todo esse histórico de agressividade dele, era fato que ele ia me matar. Mas, naquele momento, eu falei assim, olha, eu vivo uma mentira há anos e eu não aguento mais. A partir de hoje, se ele me matar, não tem problema. Eu vou morrer, mas eu vou morrer falando a verdade. E aí eu liguei para a minha líder, aí na hora a gente lembra do líder, né? Aí eu liguei para a minha líder e falei assim, Liliane, eu preciso ir conversar com você. Fui para a casa da Liliane
E ali ela chegou, eu lembro que a primeira frase que ela falou comigo foi: você não tem temor nenhum ao Senhor. E eu falei: gente, o que é temor? Porque eu nem entendia nada, eu nem era cristã, nem eu estava frequentando a igreja, mas a gente ainda não tinha aceitado Jesus. E ali ela foi ministrando a minha vida, e aí eu queria só ler essa passagem que é muito conhecida de todos, né, que é a história que está em João 8, né, que fala da mulher adúltera, que diz: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que tem entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E ali Liliane botou esse vídeo para mim, dessa passagem, e eu realmente aceitei o Senhor ali naquele momento, e eu falei: Senhor, eu vou restaurar o meu casamento com a tua ajuda, e eu não vou pecar mais. Não, claro, nós somos pecadores, mas eu falei: eu nunca mais vou trair o meu marido. E ali a gente se encontrou, ela falou: você vai fazer um jejum, e a gente vai buscar uma oportunidade de contar isso para Robson. E aí a gente fez uma reunião, né, amor, na casa da Liliane e do André, e a gente contou para Robson. E é claro que não foi fácil, né? Robson me botou para fora de casa, e ali ele me expulsou mesmo. Ele falou: sempre saí de casa, hoje quem sai de casa é você. E aí eu voltei, aí foi um apedrejamento moral, né? Porque eu voltei para a casa dos meus pais completamente envergonhada, e até então eu não sabia que Robson tinha me traído. Eu era o pivô da história, né, amor? Eu era a tragédia ali, aí xingavam de tudo quanto é nome, né? E eu fui muito envergonhada, mas eu também tive esse entendimento dessa responsabilidade do que eu fiz. Eu precisava colher os frutos daquilo que eu tinha plantado, né? E aí começou o deserto, aí começou a luta de verdade. Uma luta que durou quase 2 anos e meio, né? Que aí que a gente começou a tentar. A gente ficou um período separado, né? A gente começou a orar, nosso líder começou a orar com a gente. Separados. A gente começou a orar 3 horas da manhã, todo dia a gente acordava 3 horas da manhã, ficamos 1 ano orando 3 horas da manhã. A Liliane e o André acordavam para ler com a gente, para orar com a gente, minha mãe lá no Espírito Santo orando com a gente, todo dia, 365 dias ficamos orando. Não é fácil não, gente, tem dia que você quase que dorme ali ajoelhado, o negócio é complicado. Mas a gente conseguiu romper esses 365 dias, e em um desses dias, a gente fazendo essa oração 3 horas da manhã, aí você que gosta de falar, né, que eu fui batizado. Ai, foi tremendo, gente. Uma semana, né, eu na casa do meu pai, ele na casa dele, ele na nossa casa, né, e aí ele orando de madrugada. Até então, eu era a tragédia, e Robson, tudo bem, Robson era o bom e eu era ruim da história. Robson recebeu um batismo de consciência naquela madrugada, e ele ligou para Liliane e falou: Liliane, eu que causei isso tudo, eu fui um péssimo marido, eu traí Juliana. E aí ali ele foi assumindo a responsabilidade de marido que ele deixou a desejar. E ali Liliane e André moveram um momento de lavagem de pés. Gente, foi muito lindo. Na nossa casa eles fizeram um renovo de aliança no nosso quarto. E ali ele me recebeu de volta em casa. Aí eu falei: pronto, resolvi o problema. Uma semana acabou, né? Agora a gente já está feliz, acabou, nós já estamos felizes, ele me perdoou, eu perdoei ele. Que nada, gente. Aí foi essa luta. Tinha dias que Robson estava muito bem, tinha dia que Robson me amava, tinha dia que ele me odiava, tinha dia que ele olhava para mim, tinha dia que ele não olhava para mim. E sabe o que eu fazia? Só orava. Ali foi Deus, porque eu era uma pessoa tão soberba antes de conhecer o Senhor. Sabe, ali eu queria o quê? Era meu dinheiro, eu era independente, eu não dependia dele para nada. Né? Eu falava assim, as mulheres hoje, gente, a gente tem que vigiar muito isso.
porque o mundo impõe isso, né? A mulher tem que ser feliz, a mulher tem que ser independente, a mulher não tem que depender de marido para nada, e não é isso que a Bíblia diz. Ali eu fui conhecendo o que o Senhor queria para mim como esposa, e eu fui encontrando descanso em Robson. Robson foi assumindo o papel de marido, Deus foi restaurando, né, amor, cada etapa do nosso casamento, e aí Robson realmente assumiu e me trouxe de volta para casa. Mas tudo foi um processo, né? Tudo foi um processo que foi acontecendo devagar, né? E bem devagar, durou 2 anos e meio esse processo. E vocês estão conseguindo ver a importância do líder nessa história? Em todos os momentos eles estavam de madrugada, quando a gente brigava, eles apareciam lá em casa de madrugada. Esse é o papel do líder. A gente acha que o líder só vai pegar a apostilazinha, vai dar o curso e acabou. Não, gente, é líder. Ele vai estar pastoreando aquelas ovelhas que estão com ele ali. Vão estar direcionando, vão estar ensinando. E é ali que os problemas vão aparecer, né? E é ali que a batalha realmente vai ser enfrentada. E a gente, igual a gente está aqui hoje, nossos líderes estão aqui com a gente. Os nossos líderes estão aqui, nossos líderes de célula. A gente está aqui com a cobertura deles. A gente hoje não anda sem cobertura mais, não, gente. Aonde a gente vai, a gente está com a cobertura dos nossos líderes, porque a gente aprendeu que a gente também não pode andar sozinho, a gente tem que andar sempre em comunhão com os irmãos. E aí começou essa caminhada, né? Começou essa restauração, que durou bastante tempo, né? Isso, por 1 ano, Liliane e André, eles ficaram acompanhando a gente todos os dias. Eu mandava mensagem para a Liliane, às vezes Robson dava um surto lá em casa, aí ela ia lá, buscava a gente de madrugada, a gente ia dormir na casa deles, eu e as crianças. Aí Robson ficava um tempo sozinho. Teve um período que Robson quis ir embora, foi embora para o Espírito Santo. A Liliane, deixa ele ir, daqui a pouco ele volta, Robson. Então, ela e André ficaram assim o tempo todo acompanhando a gente. Gente, não era assim uma mensagem, oi, bom dia. Não, eles iam lá em casa. Teve um dia que Robson estava no quarto, eu nem sabia, ela mandou mensagem para a Ana Júlia, que ele estava surtado. Daqui a pouco chega a Liliane, Robson de samba canção e botando blues, e Liliane, o que está acontecendo aqui? Porque ela é braba, ela é muito braba, e a gente precisava desse posicionamento, porque Robson era muito mimado. Robson não ouvia, não, da minha sogra, do meu sogro. Então, ele precisou de uma mãe espiritual ali firme com ele, entendeu? E também comigo. Teve um dia que ela me deu uma driblada, ela falou, eu estou com vontade de arrebentar, Juliana, porque eu não aguento, olha o que você fez. Então, assim, foram, né, muitos dias de muita luta. E a gente ficou sendo acompanhado de perto, não só por eles, como pelos nossos pastores, pastor Cláudio e pastora Eliana. Num dia, numa crise, aí a gente procurou o pastor, ligamos para ele, pastor, a gente precisa ir na sua casa. O pastor Eliana nem estava lá. Estava no encontro de mulheres. Ele falou, pode vir, vem para cá. Chegou nós dois lá, começamos a falar aquele monte de coisa para ele. Aí o pessoal até ri quando eu falo isso, que aí ele falou, não, vontade de te jogar lá na piscina e te batizar aqui agora. Aí eu falo, gente, hoje eu agradeço de não ter ido, porque eu acho que ele não queria me batizar. Por tudo que ele estava passando. Eu acho que ele queria resolver o problema mais rápido. Ele queria acabar com esse problema logo. Eu não fui, tive essa consciência aí de não ir. Mas, tirando a brincadeira, eles também passaram muita luta com a gente, acompanharam a gente de perto o tempo todo, durante todo esse período, né? Depois apresentaram para a gente mais um casal, né? Isso, aí num dia, a Liliane e a André já estavam bem cansados, né? Já tinha 1 ano acompanhando a gente via, e eu ficava em oração, Senhor, manda mais alguém, porque eu acho que Liliane e André já estão cansados. E aí, um dia, no culto da família, de novo, a gente conheceu Marcos e Lúcia, que é o casal da libertação da nossa igreja. E aí eu conversei com o pastor Cláudio e Robson, eu falei assim, será que a gente pode pedir ajuda? Porque a gente também não tinha vergonha de pedir ajuda, não. Gente, uma coisa, se vocês estiverem passando por qualquer luta, qualquer problema, escolha um casal, né, que seja assim, referência, que seja um casal assim, do Senhor, e peça ajuda, é ali que a gente vai encontrando cura. E eu falei, gente, a gente precisa dessa ajuda. E aí eu falei, Marcos e Lúcia, vocês podem ajudar a gente? Que a gente não está conseguindo romper. Robson não conseguia romper com o perdão. Quando o Robson contou tudo o que ele fez para mim, gente, eu me sentia tão indigna de não perdoar, que para mim foi fácil. Eu falei, gente, como eu não vou perdoar esse marido se o que eu fiz com ele também? Então, para mim, foi fácil liberar o perdão. Mas nem todo mundo tem essa facilidade. É um luto, é uma cicatriz, é uma ferida muito grande. E aí, Marcos e Lúcia começaram a acompanhar a gente. Aí foi 1 ano e meio, né, amor, com eles, né? Toda segunda-feira a gente foi fazer um curso de libertação com eles. E aí uma coisa tremenda que eu estava ali orando, lembrei que eles ministraram assim, num curso, num processo de restauração, né, de libertação, 10% corresponde à libertação,
que é realmente você abrir mão de tudo aquilo, né, que você viveu no passado. 10% é a regeneração, é você aceitar o Senhor, é você decidir seguir o Senhor como seu Senhor e Salvador, e 80% é reeducação. Então, a gente precisava viver uma nova vida, uma reeducação. Gente, a gente foi abrindo mão de tudo. A gente jogou livros que a gente lia, que não edificavam a nossa casa fora. A gente parou de ouvir músicas que não edificavam a nossa casa. A gente não vê filmes que não edificam a nossa vida. Ali, a gente foi descartando coisas que realmente a gente tinha o hábito de viver diariamente. E a gente teve o entendimento de que aquilo não era... que aquilo não ia edificar a nossa casa. Então, a gente precisou abrir mão de muitas coisas que a gente tinha dentro do nosso lar. Robson, eu lembro que pegou uma bolsa de roupa de rodeio, né, porque ele gostava de rodeio, né, aquele relógio, um relógio antigo. No final de semana, eu montava em boi, gente. Eu viajava para montar em boi em rodeio. Aí eu peguei tudo que eu tinha do rodeio e jogou fora. Joguei tudo fora. Com muita direção do Espírito Santo, a gente entendia o que era. Não é porque todo mundo tem que fazer isso, mas a gente ali quis mesmo abrir mão daquilo. Isso. A gente se sentiu mal com isso e realmente a gente entendeu que era para deixar tudo que passou para trás, para deixar se fazer tudo novo. E a gente entendeu isso. Esse processo demorou um pouquinho, mas tudo se fez novo. E a gente durante esse período, a gente foi vendo Deus realmente entrando na nossa vida, transformando a nossa vida, a gente com sede, buscando cada vez mais. A gente ia para a igreja 6 dias por semana. 6 vezes por semana a gente estava, todo ministério que chamava a gente ia. Até um dia que a gente entrou no ministério infantil, o pastor deu um esporro na gente. Não, aqui vocês não vão entrar, não. Aqui já está demais, chega. O que a gente está fazendo aqui, Robson? A gente já está querendo trabalhar no ministério infantil, mas a gente não tem nada a ver com isso. O ministério infantil não é com vocês, não. Pode sair daqui. Fomos expulsos do ministério infantil, porque a gente estava com muita sede, a gente estava buscando muito. E a gente viu essa sede também nos nossos filhos, quando eles começaram a ver essa transformação na gente. Então, os 2 já começaram a trabalhar na igreja, os 2 foram para o Ministério Infantil, eles foram, a gente não. E os 2 começaram a se dedicar muito na igreja. Se a gente falasse que não ia na igreja, eles brigavam com a gente, eles queriam estar lá sempre, e devido à mudança realmente que eles viram na nossa família, mudança que eles viram na gente, depois que Deus foi entrando, foi agindo, que a gente foi deixando Ele agir, né, transformar nossas vidas. E a nossa casa, gente, fica 40 minutos da igreja. Então, assim, dia de sexta-feira, pega um trânsito danado em Friburgo. E aí, um dia, eu e o Robson, a gente orando, falei, poxa, a gente está 6 vezes a semana indo na igreja, não sei o quê. E o nosso apartamento era próprio, em Conselheiro, assim, né, um bairro mais distante. E aí, eu e o Robson, em oração, a gente, vamos alugar lá o nosso apartamento e morar perto da igreja. E assim a gente fez. A gente alugou o nosso apartamento. Hoje a gente mora assim, ó, vai a pé para a igreja, bem pertinho. Da igreja. E as crianças vão a pé, voltam a pé. Então a gente... Mas a gente foi chamada a atenção, porque a gente estava indo muito na igreja, assim, envolvido com muito ministério, e a nossa pastora falou, cadê o dia da família? Vocês estão tendo tempo com as crianças? Vocês estão saindo um pouquinho com eles? Porque a gente também tem que vigiar isso, né? Às vezes a gente se envolve com muita coisa e deixa os de casa um pouco de lado. E aí a gente teve que dar uma ponderada, que a gente foi fazendo curso de paz por toda a vida, de libertação, de casados para sempre. A gente estava tão sedento, a gente ainda ama o Senhor e a gente busca, a gente lê a Bíblia todos os dias, mas a gente ficou tão apaixonado, os nossos olhos se abriram, a gente foi entendendo, e conforme a gente ia obedecendo, Deus ia transformando, que a gente ficou encantado com tudo aquilo que o Senhor podia fazer, né, amor? E a gente entendeu que a gente foi resgatado, que a gente foi alcançado desse lamaçal para servir. A gente não foi alcançado para ficar somente sentado na cadeirinha, absorvendo todo domingo lá, vou me alimentar, como a nossa pastora diz, virando uma ovelhinha gordinha, só se alimentando lá e não quer trabalhar. Não, a gente foi chamado para servir, a gente foi chamado para trabalhar, a gente foi chamado para ajudar famílias com o nosso testemunho, com o que o Senhor fez na nossa vida. Então, aonde a gente puder estar indo, o que a gente puder estar fazendo, a gente vai fazer, porque a gente foi resgatado para servir. Nós fomos resgatados para servir. Mas o que a gente pode falar? Uma coisa que eu sempre falo, que quem foi no encontro vai ouvir de novo. Né? Uma coisa que foi tremenda, nesse processo que a gente estava separado, o Senhor ministrou muito ao nosso coração com relação ao dízimo. Né? Eu e Robson, como a gente tinha a nossa vida separada financeira, eu estava ainda na casa dos meus pais e eu estava toda endividada, porque eu gastava absurdamente. E aí, nisso que eu e Robson, a gente foi juntar as nossas
É por isso que ele falou, né? A vida, o dinheiro é junto e as dívidas também, porque ele acha que ele lembra, né? E aí ele teve que ir acertando as contas, ia pagando as minhas dívidas, porque eu tinha mais dívida do que dinheiro. E aí, minha filha, uma coisa que, quando a gente voltou assim, na primeira vez que a gente estava pensando nessa questão financeira, ao mesmo tempo que o Espírito Santo confirmou no meu coração, confirmou no dele, ele falou, nós precisamos dizimar. E a gente, cheio de dívida, foi um passo de fé. Eu falei, não, nós vamos dizimar, independente das dívidas. E ali o Senhor foi, a gente, claro, fizemos a nossa parte, fomos economizando, fomos deixando de comprar muita coisa para pagar as contas, mas nós, até hoje, né, amor, nós, assim, louvamos a Deus e nós devolvemos aquilo que é do Senhor com muita alegria, porque 100% é do Senhor, né? 100% é dele, mas que alegria dizimar e saber, e nossa oração todo mês é, Senhor, que os nossos dízimos aumentam cada vez mais, que a gente possa dizimar cada vez mais na casa do Senhor, porque como a gente ama o ministério, a nossa igreja nos ajudou, né? O Senhor nos ajudou, mas foram os irmãos que investiram tempo na nossa família. Então, por isso que a gente também ama ser fiel no dízimo, e isso, amados, assim, é um princípio. Isso a gente precisa não titubear na hora de dizimar, entendeu? Isso tem que ser algo que tem que ser do nosso coração e a gente fazer com alegria. É um passo de fé, o Senhor dá muito mais do que aquilo que a gente precisa, né? E Deus também foi restaurando a nossa vida financeira. E nesse momento que eu estava, né, tentando ceder e aprender a ser uma mulher mais sábia, a gente estava no mercado fazendo compra e eu me sentia muito mal em todo esse processo, porque eu não conseguia me perdoar. E aí, nesse mercado, a gente estava fazendo compra e Robson falou assim, nossa, Juliana, eu estou doida para comer esse queijo padrão. Queijo padrão mais caro, né? E a gente estava pagando as contas ainda, que então, não eram poucas, né? Não dava para comprar queijo padrão, dava para comer só a comida normal ali. E aí eu falei assim, eu queria comer esse queijo com goiabada. Aí Robson falou assim, ou a gente compra o queijo ou a gente compra a goiabada. Eu falei, meu Deus, se fosse nos outros tempos, eu falava, vamos comer a goiabada, porque o que era goiabada? Aí eu falei com ele, não, então compra o queijo, amor, você quer comer o queijo? Come o queijo, né? Eu aprendendo ali, né, a ceder. E aí, assim, a gente comprou o queijo, fomos para casa, e, amados, no outro dia de manhã, gente, é uma coisa assim, eu não orei, eu não fui para o meu quarto no secreto, falei, Senhor, me mande uma goiabada. Eu não fiz isso. No outro dia de manhã, a minha líder bate na minha porta e falou, Juliana, estava passando lá em Valão do Barro e tinha essa barraquinha de goiabada cascão. Lembrei de você, trouxe a goiabada cascão. Eu falei, não. Ai, Senhor, gente, eu me senti tão amada naquele momento, eu me senti tão querida. Eu falei, gente, o Senhor olha para tudo, Ele está atento nas pequenas e nas grandes coisas da nossa vida. E eu falei, Senhor, se o Senhor me deu uma goiabada, que dirá restaurar o meu casamento? Como assim? E ali o Senhor ia dando fé, ia alimentando a nossa esperança, a perseverança da gente lutar pela nossa família, né, amor? Mas não é fácil, gente. É uma ferida muito grande, principalmente para nós homens, né? Mulher, não sei por que parece que aceita melhor essa situação. Para a gente é mais difícil, é mais complicado, porque a gente é orgulhoso, né? A gente tem muito orgulho, a gente é machão, né? Então, foi uma situação muito difícil, uma ferida muito grande que demorou, né? Demorou, tanto que a gente falou que a gente fez 4 vezes e meio casado, porque durante um desses casados que a gente fez, a gente nem conseguiu chegar no final. Estava doendo tanto, a ferida estava tão aberta que a gente não conseguiu, a gente estava atrapalhando, né, o desenvolvimento, a gente saiu, a gente não conseguiu terminar. Aí depois fizemos mais 3 vezes como líder em treinamento, até a gente conseguir abrir a nossa primeira turma. Abrimos nossa turma de casados, glória a Deus. Fizemos mais 3 vezes como líder em treinamento. Tá. Aí, durante esse processo, teve um dia que a gente estava... então vou falar do cachorrinho. A gente estava levando nosso cachorrinho para cruzar, né? Aí eu parei o carro, a Juliana desceu com ele, passou na frente do carro. Eu estava sozinho dentro do carro, aí eu questionei Deus, né? Falei, Senhor, como que eu vou confiar de novo nessa mulher? E essa foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor, audível. Ele falou comigo nesse dia. Ele falou, não estou te pedindo para confiar nela, estou te pedindo para confiar em mim. Então, isso é uma coisa, gente, isso é um tipo de relacionamento que a gente tem com Deus, que a gente tem realmente que botar o joelho no chão, orar todo dia, buscar a palavra dele, porque sem isso daqui, gente, isso aqui é o nosso alimento, sem isso daqui a gente vai ficar fraquinho, cambaleando. O inimigo vai chegar aqui e vai fazer o que quiser com a gente.
Não adianta só vir na igreja todo domingo, a gente precisa se alimentar também em casa, todos os nossos dias. A gente toma café da manhã, a gente almoça, a gente janta. Isso aqui também, gente, é nosso café da manhã, nosso almoço, nossa janta, tem que estar presente com a gente o tempo todo. Assim como Jesus mesmo, né, quando estava no deserto. Ele lutou com isso aqui, com a palavra. A gente tem que estar com essa espada na mão o tempo todo para a gente lutar. E como eu estava falando, essa ferida fica aberta, essa ferida é muito dolorida, mas o Senhor entra, o Senhor cura. A gente joga todas as nossas dores no pé dele, e ele traz essa cura para a gente. Fica a cicatriz, a ferida recupera, fica uma cicatriz. Essa cicatriz fica para lembrar a gente justamente de onde a gente já esteve, de onde a gente caiu, para que a gente não volte novamente para aquele lamaçal. Mas a dor vai embora, gente, a dor vai embora, a família é restaurada, a nossa família foi restaurada. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor, amém. Nossos filhos servem na igreja, amém. E graças a Deus nós estamos aqui, gente, para trazer essa palavra, né, para trazer para vocês tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, que pode estar fazendo na vida de qualquer um de vocês, e para estar encorajando todos esses líderes a não desistir de nenhuma família, porque a nossa família, até agora, todos os líderes que a gente conversou, acho que foi a pior até agora que eles viram, e conseguiu, gente, e o Senhor conseguiu restaurar, então nenhum caso é perdido, gente, toda família tem que lutar por ela, porque, como eu falei até no início, não é só uma família que está sendo salva, né, que está sendo alcançada, são gerações que estão sendo salvas, gente. E num desses processos aí de libertação, eu e o Robson, a gente estava tão desanimado, assim, que a gente falou, a gente não vai aguentar, a gente realmente... Eu nem ia no terraço, porque eu tinha medo do que eu poderia fazer, porque a dor era tão grande, os momentos de tristeza eram tão grandes, que eu nem sei o que eu poderia fazer naquelas situações, porque a gente tentava, né, amor, rompia um dia, rompia outro, e nada ia. E ali o Marcos e a Lúcia foi ministrando no nosso coração, e quando eles falaram muito da questão da geração, a gente se posicionou como marido e mulher, porque a gente falou, não, a gente não quer só estar casado para estar, a gente quer ser um casal feliz, né? Essa semana a gente até falou isso na nossa célula. A gente entende que o casamento é do Senhor, mas a gente quer viver um casamento pleno, um casamento de transparência, um casamento em que marido ama sua esposa, que a esposa obedece seu marido, no sentido de os dois terem a mesma missão. A gente quer estar vivendo o casamento que o Senhor planejou. Não é viver infeliz só porque Deus quer que esteja casado. Não, a gente tem que buscar a felicidade dentro do relacionamento. E ali a gente foi entendendo como era importante a gente se posicionar, porque era uma proteção da nossa geração. E eu falei, Robson, a gente conversando, né, Robson, são os nossos filhos. A gente tem que quebrar essa maldição, porque quando a gente fez esse acompanhamento, a gente foi vendo o genograma da nossa família, quantos casamentos tinham sido destruídos. Isso trouxe muito temor para a gente, né, do que a gente estava deixando chegar nos nossos filhos, né? E como a gente foi vendo com a pastora Liana, né, que ela é psicóloga, ela foi avaliando o genograma da nossa família, quem era casado com quem separou de quem, e quando a gente olhou de cima a nossa casa, a gente foi vendo assim, ó, adultério, separação, e chegou na gente. E a gente falou, não, a gente vai quebrar isso no nome de Jesus, nós vamos nos posicionar e nossos filhos não vão passar por isso. E hoje, assim, essa semana a gente estava até conversando com as crianças, e como eles são adolescentes, eu perguntei, vocês têm vontade de experimentar as coisas do mundo? Né? Porque, às vezes, está passando por alguns pensamentos em colégio, porque a gente também não tem como isolar os nossos filhos do mundo. Então, a gente perguntando, conversando, Guilherme, mãe, você está doida? Eu não quero ir para o inferno, não, mãe. Falei, glória a Deus, porque eles viveram uma família sem Jesus e conheceram, eles vivem hoje uma família com Jesus. Então, assim, eu não vejo nenhum desejo deles de experimentar nada fora do Senhor. E a gente louva, e a gente fala isso com eles, vocês têm a oportunidade de fazer tudo certo, começar certo, um namoro santo, um namoro que respeite, ore pelo seu namorado, e a gente ora pelo nosso genro e pela nossa nora, né, para vir aqueles casais, o genro e a nora que sejam tementes ao Senhor, que sejam mais crentes que nossos filhos. Eu fico, Senhor, para que eles nunca se desviem do caminho do Senhor. E a gente, assim, cerca a nossa casa. E uma coisa que eles falaram desde o início é porque, primeiro, a gente queria muito restaurar o nosso casamento. Então, era um posicionamento meu e de Robson. A gente lutou, a gente pagou um alto preço, mas a gente obedecia. Então, assim, hoje eu estava até fazendo meu devocional em Samuel,
E eu achei tremendo que Samuel falando com Saul, porque ele tinha desobedecido, né, a voz do Senhor, e aí Samuel falou com ele: o que agrada mais o Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Então, amados, assim, a gente ama vir à igreja, a gente vai à igreja, a gente louva, mas muito mais do que tudo isso é a gente obedecer à voz do Espírito Santo, obedecer à palavra do Senhor. A gente precisa se alimentar diariamente dela, assim como Robson disse, a gente toma café, a gente almoça, então é o tempo todo. Tá no carro, bota louvor. Deus fala com a gente de diversas maneiras, não é só no seu secreto ali, não. Hoje a gente tem, né, possibilidade de ouvir no rádio, bota a Bíblia ali para você ir ouvindo quando você está dirigindo. Louvor, é o tempo todo, devocional. Não, a gente tem tanto medo de voltar para onde a gente era, que a gente fica o tempo todo assim, ó. Deus me livre de ficar um dia sem ler a Bíblia, nem que seja um versículo, para o Senhor alimentar a nossa vida diariamente, porque a gente sabe de onde a gente veio. E a gente, né, aquele versículo, cuidado você que está de pé, porque pode cair. Então, a gente não se acha mais, porque agora a gente está no Senhor, não. A gente precisa todos os dias se humilhar, buscar o Senhor, para que realmente Ele possa nos fortalecer, a gente permanecer firme nesse caminho. E a seara é grande, né? Tem muita gente precisando ser alcançada, tem muito trabalho para ser feito dentro da igreja, né, pastor? Isso aqui é muito grande. E precisa de trabalhadores, precisa de gente disposta, gente que realmente está disponível para fazer o trabalho. E é o que a gente tem que fazer, a gente tem que nos colocar à disposição. Tem muita gente que fica esperando ser chamado. A gente não tem que ser chamado, a gente tem que nós temos que nos colocar à disposição para servir, para trabalhar, que é o que a gente foi chamado para ser feito, a gente foi chamado para servir. Jesus veio à terra para servir. Por que nós vamos estar aqui sendo servidos? Nós viemos aqui para servir também, fomos resgatados para ajudar a resgatar pessoas. Então, que a gente possa estar com esse coração aberto para trabalhar, para buscar, para lutar por famílias, porque a visão da igreja é família forte, né? Igual teve hoje na dança. Não sei se vocês repararam, teve uma hora que ficou um no centro e todo mundo com a mão por cima dele. Isso é a nossa família. Se essa família se quebra, pede a cobertura todinha dos nossos filhos, pede a cobertura da nossa casa. Então, quanto mais forte esse telhado tiver, quanto mais forte essa família tiver, mais difícil vai ser para o inimigo entrar, gente. Então, que nós possamos estar fortes, lutando, amém, nos alimentando e pronto para guerrear todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. E assim, que o nosso testemunho, né, possa falar com dois tipos de pessoas. Aqueles que estão passando por problemas, né, com cônjuge, ou às vezes seu marido que não é convertido, ou a sua esposa. Não desanime, persevere. Nós ficamos 15 anos estragando nosso casamento, o Senhor restaurou em 2 anos e meio. Então, assim, às vezes você fala, nossa, 2 anos e meio, mas o tempo que a gente passou, né, destruindo, 2 anos e meio é muito pouco tempo, entendeu? Perto de tudo aquilo que a gente já fez. Então, assim, não perca a esperança. Se você está passando por um problema, às vezes o seu tempo vai ser maior, Deus trabalha individualmente com cada um. E um outro grupo que a gente estava até vendo no carro, o Renilson e o Nubia estavam comentando, não só para a gente trazer esperança para aqueles casais que estão passando por problemas, mas para quem é líder, não desanime se aquele casal é mais difícil de romper como nós, entendeu? Nós levamos 2 anos e meio para romper, mas assim, houveram, né, diversas pessoas que pagaram preço, que eu tenho certeza que eles olharam para a gente e de repente pensaram, meu Senhor, eu não vejo esperança de que esse casal possa ser restaurado. Mas no Senhor, eles tiveram fé que o Senhor é um Deus de milagres. Tanto que o título do nosso testemunho é Os Milagres Atuais. O nosso casamento é um milagre no dia de hoje. Às vezes, né, a gente fica esperando o paralítico andar, mas uma família que é restaurada é um milagre que o Senhor realmente faz em nossa casa, né? É um milagre no dia de hoje. O nosso casamento é um milagre. Vamos ler só esses 2 versículos. Vou ler só para a gente finalizar aqui, Isaías 61, 7 e 9, que diz,
Em lugar da vossa vergonha, terei dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus.